Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este momento aqui que a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um outro assunto, contaminação espiritual. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o nosso canal, muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez, bem-vinda, e compartilhe com os seus amigos e deixa aí um comentário, tá bom? Também pode deixar aí um comentário sobre sugestão de assunto, se vocês quiserem propor algum tema religioso para que a gente possa trabalhar aqui no canal, vocês podem também deixar aí no comentário, com certeza nós vamos estar lendo todos os comentários e podendo também responder alguma coisa. Mas hoje nós queremos refletir um pouco sobre o problema da contaminação espiritual. Será que isso é uma invenção aí de pessoas exageradas, de pessoas fanáticas, ou será que isso realmente existe? Pois bem, não é brincadeira, nem é exagero. Pode até ser psiquismo, coisa que não existe em determinados casos, ser apenas um fruto da imaginação em determinadas situações. Mas, no geral, existe sim. O mundo espiritual é um mundo muito complexo e muito superior ao mundo natural. De maneira que, por exemplo, quando nós falamos de inteligência, né? Inteligência humana, inteligência angélica. Aquilo que pela inteligência humana só é possível utilizando um supercomputador, que será capaz de fazer cálculos que a inteligência natural não faz. Pois bem, muito mais do que um supercomputador, uma inteligência angélica é capaz de fazer. Daí que a gente está vendo que se trata de uma realidade muito mais ampla do que a nossa. E quando falamos de inteligência angélica, nós estamos falando dos nossos santos anjos da guarda, dos coros angélicos, que adoram a Deus 24 horas, sim, também. Mas como o assunto aqui é contaminação espiritual, lógico, os anjos que servem a Deus não nos contaminam em hipótese alguma, muito pelo contrário, nos ajudam a ir para o céu. Mas nós estamos falando aqui mesmo dos demônios, estes sim tentam nos prejudicar de várias maneiras. Quem não passou por essa experiência? Você pega o seu texto para rezar, você pega a Sagrada Escritura, pega a Bíblia para ler, e de repente você tem um sono inexplicado. Pronto, aqui está um exemplo clássico, algo bem simples, para falar de uma contaminação espiritual que origina o sono falso. Ah, Frei, por que eu começo a rezar e me dá sono? Não posso responder de um modo geral, mas eu posso dizer que por trás desse sono existe, então, um problema de contaminação espiritual. Essa contaminação espiritual, ela pode ter origem nos nossos antepassados, sim. Ela pode já vir na nossa árvore genealógica, sim. Essa contaminação espiritual também pode vir hoje, no presente. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós temos contato, sobretudo na arte. Por exemplo, músicas que contêm mensagens subliminares, satânicas, que objetiva tão somente destruir a fé. Isso não entra de um modo claro, de um modo explícito. Isso entra de um modo velado. Então, de uma maneira que conscientemente a gente não percebe no primeiro momento, mas aquela mensagem não está sendo dirigida ao nosso consciente, mas está sendo dirigida ao nosso inconsciente. O que ocorre é que depois o nosso inconsciente vai nos sugerir fazer determinadas coisas que o nosso consciente vai perguntar, mas o que é isso? Como que eu estou fazendo isso?
E aí nós já estamos contaminados com uma influência negativa para fazer algo mal. Isso acontece também muito em filmes, muito mesmo. Acontece também com livros, de um modo menor, mas também. Ora, se você pergunta assim, Frei, e por que isso existe? Por que acontecem essas coisas? Gente, para os bons tudo é bom. Nós amamos a Deus e nós servimos a Deus e estamos aqui propagando a palavra de Deus, sim. Mas existem pessoas que não amam a Deus. Existem pessoas que elas são de Satanás. Livremente elas escolheram servir a Satanás. Enquanto vida elas tiverem, elas poderão recuar e voltar atrás. Mas enquanto elas não recuam, elas estão servindo a Satanás. Por isso que a sua arte será consagrada ao diabo. Por isso que todos os seus trabalhos, né, aqui estamos falando de trabalhos artísticos, então terá esse viés, sim, por causa de uma pertença, de uma troca. De vocês pesquisarem aí alguns artistas muito famosos, como o caso, por exemplo, de Katy Perry. A Katy Perry, ela disse numa entrevista que ela se vendeu ao demônio. Ora, se ela mesma disse isso, então não é nada escondido. E se ela disse isso, ela também está dizendo que todo o trabalho artístico dela é consagrado a Satanás. Então, logo, ali haverá nas suas composições, nas suas músicas, nas entrelinhas, nas músicas, nas letras, uma mensagem oculta que vai direto para o inconsciente. E essa mensagem que vai para o inconsciente, ela acaba contaminando. E depois, quando nós vamos nos aproximar de Deus, nós temos uma certa dificuldade em nos aproximarmos de Deus e não sabemos por que aquilo está acontecendo. Mas está acontecendo por causa de uma contaminação espiritual. Toda essa luta de Satanás é para tirar de nós a graça. O batismo nos confere a vida da graça, nos confere essa presença de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. No batismo nós recebemos de volta a vida que havíamos perdido por causa do pecado, e o inimigo tenta de todo jeito fazer com que a gente perca esse elo, esse vínculo. Como eu disse no início, é através da oração que fortalecemos, claro, a oração, os sacramentos, a comunhão, a adoração, tudo que envolve a nossa vida religiosa, como cristãos, católicos. Tudo isso vai fortalecer a nossa vida e vai fazer com que a gente vença esse combate espiritual que devemos travar todos os dias. E que a gente vá se purificando de toda a contaminação. A purificação de toda a contaminação das conhecidas e das desconhecidas, ela só se dá através da oração. E tudo o que envolve a oração, aqui como eu disse, a adoração, a Santa Missa, a confissão, né? Confissão, o Santo Rosário, a leitura da Sagrada Escritura, tudo isso vai fazendo com que a gente vá sendo purificado de todo o mal. Mas, Frei, nós estamos em um tempo que não tem missa presencial. Sim, é verdade, mas como eu disse, a oração com o coração. E enquanto aguardamos o reinício das Santas Missas abertas, nós temos a oportunidade de nos unirmos a Deus verdadeira e profundamente. E a misericórdia de Deus alcançará todos aqueles corações que o procurarem de verdade. Então, a pandemia, a situação que nós vivemos hoje não impede
o nosso acesso a Deus. Sim, fisicamente, muitas pessoas, praticamente toda a população, está privada de receber Jesus fisicamente. Mas Jesus vem até você pela sua fé. E essa presença de Jesus misteriosa em você vai te purificando. Para concluir esse nosso encontro, na segunda carta a Timóteo diz assim: não existe santidade sem combate, sem luta. Então nós temos que de fato lutar. Queria dizer que todo contato com o que está oculto, todo contato direto com o mal é profundamente perigoso. Todo contato direto. Então, se você pode evitar, evite. Não tenha nenhum contato. Todo contato indireto, como eu falei, através das músicas, de filmes, etc., isso é danoso, isso nos causa muito prejuízo. Também devemos evitar. Mas não é tão prejudicial quanto o contato direto. Na Sagrada Escritura, nós lemos que não devemos mexer naquilo que está oculto. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.